Olá meninas, eu aqui novamente. E hoje, na verdade, eu voltei pra gente finalizar o que a gente começou, né? Então a gente começou a falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 era um pouco extenso, então eu resolvi dividir em duas partes, em dois vídeos. Então hoje eu tô aqui para finalizar o capítulo 5, né? E o capítulo 5, ela fala sobre o que pode dar errado no seu ciclo menstrual. Então ela dá várias situações, né, que podem acontecer durante o nosso ciclo, que podem indicar alguma coisa, né, de errado que possa estar acontecendo, tá bom? Então, continuando aqui. Então, a outra coisa que pode acontecer de errado no nosso ciclo vai ser o sangramento leve, tá? Então, ela fala assim, que um sangramento leve ou escasso não significa necessariamente que tem alguma coisa de errado. Ela fala assim que você pode perder apenas 25 ml de fluido menstrual, mas se você perder menos do que isso já levanta uma questão, né? Esse ciclo é um ciclo menstrual verdadeiro ou ele é um ciclo anovulatório, ou seja, é um ciclo que você sangrou, mas você não ovulou, né? Então ela fala assim, se você tá confiante que você ovula, né? Porque, sei lá, você viu sua temperatura corporal basal, enfim, você tem certeza que você ovula, então tá correndo tudo bem com o seu corpo, com o seu ciclo, apesar desse fluxo escasso, né? Então ela fala assim, você tem estrogênio suficiente ou não conseguiria atingir a ovulação. Você apenas não tem tanto estradiol quanto muitas das outras mulheres, e isso pode ser o resultado de vários fatores, né? Então ela fala assim, mas se você não encontrar nenhuma evidência de que você ovulou, né, ou de uma fase lútea, então você não está ovulando, e essa é uma informação muito importante sobre o seu sangramento leve, né? E a solução, ela fala assim, não é apenas aumentar o estrogênio, mas sim restaurar a ovulação regular. Então, se você tem um fluxo muito escasso, e se você descobre que você não está ovulando, então o que você tem que fazer? Você tem que corrigir isso, você tem que ovular. Porque esse é o objetivo da menstruação, não é só sangrar, né? Então, e aí ela fala assim, a opção, né, na verdade a solução é você restaurar a ovulação regular. Isso pode significar reduzir o estresse de novo aí, ou comer mais, né, comer melhor, ou até corrigir uma condição como a síndrome do ovário policístico, né? Mas é importante que seja avaliado, que seja, enfim, investigado o porquê disso, tá? O porquê de você não estar ovulando se você não estiver ovulando. Outra coisa que pode acontecer, dor, né? A dor é uma pista muito importante no nosso relatório do ciclo menstrual e ela pode significar diferentes coisas. Então, ela pode significar apenas uma dor benigna ali do ciclo menstrual, até doenças mais sérias, como, por exemplo, sei lá, infecção ou endometriose mesmo, né? Então, ela fala que a dor menstrual normal ou a dismenorreia primária é uma espécie de cãibra de dor ali na parte inferior da nossa pelve até nas costas, também é chamada de cólica menstrual e ela acontece ali nos primeiros dias, né? Um pouquinho antes da gente menstruar ou até ali no primeiro, segundo dia da menstruação, tá? Essa dor, quando é uma dor normal, é uma dismenorreia primária, ela deve desaparecer com as mudanças na dieta, então quando você melhora a sua dieta e quando você ingere alguns suplementos que ela vai dar essa dica lá no capítulo 9 e tal, lá na frente só, tá? Só que ela fala assim, se você mudando o seu estilo de vida, a sua rotina, a sua alimentação, tomando suplemento, essa dor não desaparecer, aí ela fala que isso não é uma dor menstrual normal, né? E aí ela já consideraria uma dor menstrual severa. E essa dor menstrual severa, ela coloca como dismenorreia secundária, porque vai acontecer devido a alguma alteração, alguma doença de base, tá? Então a dismenorreia secundária ou a dor menstrual severa, ela é uma dor latejante, ardente, aguda, que vai durar muitos dias e pode ocorrer até entre as menstruações, não vai ser aliviada com ibuprofeno e ela pode ser tão forte que você pode até vomitar e precisar faltar no colégio, na faculdade ou até no trabalho, ou seja, é uma dor incapacitante, é uma dor que vai te, digamos assim, te tirar da sua rotina, das suas atividades de vida diária, né? E a dor severa, ela pode ser causada por uma condição médica, né, subjacente ali, como a endometriose ou a adenomiose, que também vai ser discutido mais pra frente, tá? E aí ela abre um tópico aqui, né, que ela fala que a endometriose é uma doença bem comum, na verdade, é uma condição, né, ela fala uma condição bem comum entre as mulheres, então ela fala assim que
uma a cada 10 mulheres tem endometriose, e a endometriose acontece quando pedaços de tecido semelhantes ao endométrio, que é o revestimento uterino, ele vai crescer em outros lugares que não dentro do útero, né? Isso vai causar diversas alterações, muita dor e tudo mais. E ela fala que ela é muito difícil de ser diagnosticada, né? Porque ela não vai ser diagnosticada apenas por um exame de imagem. Então ela fala assim que às vezes a mulher vai lá, faz o ultrassom tá tudo bem, só que a mulher mesmo assim tem endometriose. Então a endometriose ela é muito difícil de ser diagnosticada e ela fala que às vezes tem mulheres que demoram 10 anos para conseguir esse diagnóstico, porque muitas vezes tem muito essa cultura, essa questão do é uma cólica, é normal sentir dor durante a menstruação, então ela faz esse alerta, né? Você, mulher, que sente uma dor muito severa, que impacta na sua vida, que te atrapalha na sua vida, leve isso a sério e vai buscar ajuda, porque não é normal você sentir dor que te incapacite nas suas atividades, né? Então, ela fala que tem muito essa cultura de se acreditar que a dor durante a menstruação é algo normal. E aí a mulher não busca ajuda, não busca tratamento, quando busca também, às vezes, os médicos não, enfim, acabam achando que é uma dismenorreia primária, que tá tudo bem, que é normal, mas aí quando vai investigar mais a fundo, às vezes tem uma doença de base, como, por exemplo, a endometriose mesmo, tá? Bom, outra coisa que pode acontecer também é a dor durante o sexo, e ela fala que essa dor ela vai acontecer devido à fricção ou atrito durante a relação sexual, e ela vai ser comum se você não estiver lubrificada suficientemente e o que pode ser resultado de estresse ou simplesmente de você não estar estada suficientemente ali para aquela ocasião, né? E também é muito comum essa dificuldade de lubrificação quando a gente vai chegando mais próximo ali da menopausa, então a gente tende a ter essa secura vaginal, tá? E essa secura vai acontecer por causa de uma redução no estrogênio mesmo. Então, a dor durante a relação sexual, ela também pode ser um sinal de uma possível infecção leve, como a vaginose, infecção por fungo. E a dor aguda e profunda, ela é mais séria e ela pode ser um sinal aí de cisto ovariano, endometriose, adenomiose, infecção, e por isso que é importante, obviamente, procurar a sua médica para uma avaliação. A dor de infecção, então, quando tem as infecções pélvicas, na verdade, elas geralmente são causadas por doenças sexualmente transmissíveis, mas elas também podem ser causadas por outros tipos de infecções. Então, algumas infecções, elas vão causar dor, né? E também uma febre bem constante. Já outras vão causar apenas uma dor ali ocasional, ou uma secreção com uma coceira ou com odor forte. Então, ela fala assim, não ignore, né, uma possível infecção pélvica. Então, se a infecção pélvica não for tratada, isso pode levar para complicações futuras, como até infertilidade, né? Então ela fala que existe a possibilidade de você achar ali que você tá com uma infecção, ou por causa de um corrimento com odor forte, coceira ali na região, ou uma dor muito, muito forte, que você sente uma dor pélvica muito forte antes, né? Durante as relações, ou enfim, não apenas durante as relações, mas uma dor muito forte, se atente, procure o médico, porque isso pode ser um sinal também de uma possível infecção, tá? Bom, aí ela fala dor ovariana no meio do ciclo. Então ela fala que um pouquinho de dor, né, durante a ovulação, então a nossa ovulação ela acontece mais ou menos ali no meio do nosso ciclo. Então uma dor ovariana no meio do ciclo, no dia que a gente ovula, é normal, porque ela fala assim, o óvulo ele tem que romper pela lateral do ovário e isso é um evento relativamente, digamos assim, violento, levemente violento, né? Então ela fala que essa dorzinha é normal e é uma dor que vai acontecer em pontada na parte inferior aqui da pelve. Ela deve ser breve, ela não deve durar mais do que 1 ou 2 horas, tá? E ela não deve exigir um analgésico, então você não deve precisar tomar um analgésico para isso e nem vai interferir na sua rotina, tá? Então essa dor levezinha que a gente sente ali, né, na parte inferior, meio lateral ali da nossa pelve, é considerado normal, tá? Mas ela fala assim, se você constantemente sentir uma dor forte durante a ovulação, consulte a sua médica, porque isso pode indicar que você tem uma infecção, um cisto ovariano, uma adenomiose ou até endometriose, né? Bom, aí ela explica um pouquinho sobre os cistos ovarianos, né? Então, ela fala que os nossos ovários estão cheios de folículos ovarianos e esses folículos, eles são como se fossem pequenos cistos, né? Normais, né?
Todos os meses esses cistos normais vão crescer, vão se romper e vão ser reabsorvidos, né? Ocasionalmente vai ter uma falha ali e um dos folículos vai se tornar anormalmente grande e cheio de líquido, formando um cisto ovariano anormal. Existem muitos tipos de cisto ovariano. Eles podem ser assintomáticos ou eles podem causar dor, né? Eles podem ser hormonalmente neutros ou eles podem liberar estrogênio e interromper o nosso ciclo menstrual. Então, na maioria das vezes, os cistos ovarianos, eles são benignos, eles se resolvem por conta própria, mas algumas vezes vai precisar, sim, de cirurgia, tá? Depende. Aí ela fala assim, os múltiplos pequenos cistos da síndrome do ovário policístico não são cistos ovarianos no verdadeiro sentido da palavra. Então, os cistos, né, da síndrome do ovário policístico, eles são folículos anormalmente, eles não são, na verdade, eles não são folículos anormalmente grandes. Na verdade, eles são folículos muito pequenos, é o contrário, né? E esses folículos bem pequenininhos, eles estão em um estado de desenvolvimento parcial, ou seja, eles não estão conseguindo se desenvolver. Então, é diferente os cistos ovarianos dos cistos que a gente fala da síndrome do ovário policístico, tá? Então, os cistos ovarianos são esses folículos, tá certo? Que eles vão crescer, eles tornam-se muito grandes, cheios de líquido, tá? E isso é um cisto ovariano. Cresce, fica cheio de líquido, cisto ovariano. Os cistos que a gente encontra na síndrome do ovário policístico, eles são cistos bem pequenininhos, mas que estão em um desenvolvimento aí parcial. Então, o tratamento da síndrome do ovário policístico é diferente do tratamento dos cistos ovarianos, tá? Pelo menos da visão aqui dela, não estou falando do Ayurveda, tá bom? Bom, aí ela fala do corrimento, né? Como ela já falou, o corrimento que é branco, aquele amarelo clarinho, né, sem odor, que tem um odor suavezinho, né, um odor leve ali de sal, ele é considerado normal, mas aquele corrimento com uma coloração uma coloração diferente, uma coloração escurecida, que tem um odor muito forte, que provoca coceira, já não é normal, tá? Aí ela fala assim, e se não tiver muco fértil, né, o que acontece? Isso significa que eu não ovulei, se eu não perceber aquele muco fértil, que é aquele corrimento parecendo clara de ovo crua, né? Ela fala, não necessariamente, não é porque você não observou o muco fértil que você não ovulou. Isso por quê? Porque você pode estar produzindo uma quantidade muito pequena desse muco fértil, o que não é suficiente para notar, né? Ou seu muco fértil ele pode estar sendo mascarado por uma infecção por fungos ou uma vaginose bacteriana, tá? Então ela fala assim, se você notar um corrimento que coça e tem um cheiro forte, então vai na médica, porque provavelmente você tá com uma infecção e talvez você precise de antibióticos. Agora, se você foi na médica e a médica viu que você não tem nenhuma infecção por fungo ou vaginose, aí os antibióticos não vão ser o melhor tratamento, né? E ao invés disso, é hora de você pensar sobre o seu microbioma vaginal. O que é o microbioma vaginal? Nada mais é do que a sua comunidade de bactérias bacanas e legais, digamos assim, que vive ali na vagina. Ou seja, você precisa dessas bactérias vivendo ali para viver em equilíbrio. Então, o microbioma são as bactérias bacanas e legais que vivem lá embaixo, tá? Então, e um dos benefícios do microbioma, dessa comunidade bacana de bactérias, é justamente te proteger do crescimento excessivo de fungos e bactérias indesejadas. Se esse microbioma entra em desequilíbrio, provavelmente você vai ter uma infecção, seja por bactérias, né, que não são desejadas, ou seja por fungos, tá? E aí ela fala assim, ó, para manter um microbioma vaginal saudável, você deve evitar ao máximo coisas, né, que afetem as bactérias bacanas e legais que vivem ali na comunidade de baixo, né? E ela inclui aí, né, o que a gente deve evitar? Antibióticos, contraceptivos hormonais e o uso de ducha vaginal também. Vamos lá, partindo para o próximo tópico. Ela fala agora, ela vai entrar na parte de outra coisa errada que pode acontecer, que seria o sangramento entre os períodos menstruais, né? Os famosos escapes, digamos assim. Então, o sangramento no meio do ciclo. Então, ela fala assim, manchas claras no dia da ovulação são comuns e normais, tá? Então, manchas claras no dia que a gente ovulou ali no meio do ciclo, né? São comuns e normais.
O escape de ovulação é mais provável se você tiver um estrogênio que está abaixo da média, mas ainda assim é normal. Se você tiver escapes em outros momentos do ciclo, aí você tem que se perguntar, é um escape no meio do ciclo ou é um sangramento não ovulatório leve? Ou seja, é um sangramento no qual eu não estou ovulando, eu não ovulei no caso, né, pelo menos. Porque ela fala assim, o que você considera como um sangramento entre os períodos pode ser simplesmente um sangramento aleatório de um ciclo anovulatório, que você não ovulou, né? Então, por isso que é tão importante da gente saber se a gente está ovulando ou não, né? Como ela fala aqui no livro, é normal, mesmo em mulheres saudáveis, que não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhuma doença, em alguns momentos a gente ter alguns ciclos anovulatórios, é normal. Só que isso não é normal quando, em vez de ser a exceção, vira a regra. Ou seja, todo mês você tá vendo que você não está ovulando. Aí não é normal, aí você precisa buscar uma investigação e um acompanhamento. Mas de vez em quando isso acontecer, é normal para todas as mulheres, tá? E aí ela fala assim, por isso que é tão importante de saber como e se você tá ovulando, como não, né? Quando e se você tá ovulando, tá? Bom, o sangramento no meio do ciclo, ele também pode ser um sinal de uma condição ginecológica mais grave. Então, se você tá sangrando ali entre a menstruação, pode indicar que você tem um mioma, pode indicar que você tem endometriose, uma infecção ou até pólipos uterinos, né? Se você não tiver certeza sobre a causa do seu sangramento, então vai no médico e vai tentar entender, tá? O que são esses pólipos uterinos? Então, nada mais são do que protuberâncias do revestimento uterino, ou seja, do endométrio. Geralmente são benignos e não são cancerosos, tá? Bom, a gente também pode apresentar um sangramento depois do sexo e esse sangramento leve, né? Ele pode acontecer simplesmente por uma questão de lubrificação inadequada, mas também pode ser resultado de uma infecção ou uma inflamação, então é importante você também procurar a sua médica. O sangramento pré-menstrual, ela fala que é comum a gente ter um escapezinho, um sangramento leve ali 1 ou 2 dias antes da menstruação, tá? Então ela fala 2 dias de sangramento pré-menstrual é normal. Agora, ela fala assim, mas se for mais prolongado do que isso, né, é importante avaliar porque esses escapes pré-menstruais, eles podem ser um sintoma de uma doença da tireoide, mioma, endometriose ou pólipos uterinos. E ela fala assim, ela reforça, lembre-se que o dia 1 do seu ciclo não é quando vem aquele sanguinho ralinho, é quando vem um sangramento mais intensivo, porque lembra que ela falou que esse sanguinho ali, esse comecinho que só dá uma manchadinha ali na calcinha, isso não é o dia 1. Isso, na verdade, está querendo dizer que você está finalizando o seu ciclo anterior, tá bom? Então, o dia 1 do nosso ciclo é quando vem sangue mesmo, um sangue mais intenso, é o primeiro dia de sangramento mais intenso. E aí ela conta aqui a história de uma paciente dela, que ela tinha 2 tipos de escape, que ela foi, né, ela procurou a ajuda dela, e ela falou que ela estava tendo muitos escapes depois de parar a pílula, e isso durou 6 meses. Aí ela pediu um monte de exames e tudo mais, né, só que falou que os exames de ultrassom tava tudo normal, os exames de sangue também, tá? Aí a Lara, né, que ela é médica naturopata, ela pediu para essa paciente começar a ver a temperatura basal corporal dela para ver se ela estava ovulando e ela descobriu que essa paciente não estava ovulando, ela estava tendo ciclos anovulatórios, né? Ou seja, sangramentos de escape, ela não estava tendo menstruação verdadeira. E aí ela detectou através de outros exames que essa paciente tinha uma alta taxa de andrógenos, ou seja, os hormônios masculinos, o que significava que ela tinha síndrome do ovário policístico, né? Que é uma causa bem comum de ciclos anovulatórios. E aí ela pediu para ela fazer uma modificação ali na alimentação, reduzir açúcar e tomasse uma combinação fitoterápica lá que ela indicou para ela. E depois de 7 meses ela começou a ovular, ela voltou a ovular. E começou a haver um aumento na temperatura dela ali na fase lútea, né? Então ela já estava ovulando, só que o escape não melhorou. E ela falou, gente, mas não é possível. Ela tá ovulando, tá produzindo progesterona, por que ainda tá tendo escape? O que tá acontecendo? Aí ela pediu para ela fazer um novo exame de ultrassom. E aí no exame de ultrassom foi verificado que ela tinha o pólipo. Aí a ginecologista foi lá, retirou esse pólipo dela
e aí o escape cessou. Ou seja, pólipos uterinos, né, pólipos endometriais, eles podem causar sim escape. Inclusive, esse mês, né, que eu fui fazer exames de rotina e tudo mais, eu descobri que eu tinha um pólipo também. E na hora do exame, a médica perguntou se poderia tirar, eu falei com certeza, e ela tirou. E antes de eu descobrir esse pólipo, há 2 meses atrás, eu tive um escape. E na verdade, esse foi o motivo de eu procurar a médica. Então, eu nunca tive escape, nunca. No mês de novembro, eu tive um escape, então foi bem no meio do meu ciclo, mas foi um escape ali de 7 dias, né? É uma coisa que durou até mais do que a minha própria menstruação. E eu fiquei um pouco preocupada, eu falei, meu Deus, o que será que é isso, né? E aí eu resolvi marcar médico e tal, ela pediu um monte de exames e nesses exames foi verificado que eu tinha um pólipo. Então eu tive apenas 1 mês de escape, mas provavelmente pode ser, né? Pode ser que esse escape que eu tive foi por causa desse pólipo, mas já foi retirado, tá? Então essa é a historinha dessa paciente. Bom, e ela entra nos sintomas pré-menstruais, né? E ela fala que os sintomas pré-menstruais vão incluir irritabilidade, dor de cabelo, dor de cabelo não, né, gente? Pelo amor de Deus. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça, acne, sensibilidade mamária, retenção de líquido, desejo por comida doce e as famosas espinhas, a acne lá que eu já falei também. Bom, então ela fala que os sintomas pré-menstruais vão ser pistas, né, de como tá acontecendo a nossa fase lútea, e esses sintomas, eles vão ser resultado de uma combinação de alto estrogênio, baixa progesterona e inflamação, tá? Então ela fala assim que os sintomas de variação de humor quando a gente toma pílula não é TPM, não é sintomas pré-menstruais, né? Isso daí são efeitos colaterais da pílula. Porque, minha gente, que eu já falei aqui várias vezes nos outros vídeos, que ela sempre fala, porque quem toma anticoncepcional não menstrua. Então, a alteração de humor de quem toma pílula não é sintoma pré-menstrual, é o efeito contralateral da pílula. Porque pessoas que tomam pílula, mulheres que tomam pílula, não menstruam de verdade. Beleza? Beleza. E aí, vamos lá, continuando, passando pra frente. Aí ela fala assim, ela vai terminar o capítulo, tá? Essa daqui é a última parte do capítulo, ela vai terminar o capítulo falando o seguinte: quando você deve consultar a sua médica? Quais são os sinais de alarme pra você, assim, opa, calma aí, tá estranho, deixa eu procurar minha médica. Então vamos lá. Se você não estiver menstruando, ou se o seu ciclo for mais curto que 21 dias, ou mais longo do que 35. Então, não está menstruando. O seu ciclo é mais curto do que 21 ou mais curto do que 35. Vai no médico. Se você suspeitar que não está ovulando, vai no médico. Se você sangrar por mais de 7 dias ou perder mais de 80 ml de sangue durante ali a menstruação, vai no médico. Se você sentir dor entre os períodos menstruais ou uma dor tão forte que você não consegue realizar suas atividades normais, vai no médico. Se você notar um corrimento vaginal com um cheiro muito forte, vai no médico. Se você observar sangramento após o sexo ou sangramento entre os períodos menstruais que não sejam sangramentos de ovulação, vai no médico. Então, todas essas situações são situações que ela fala assim, procura médico. Porque isso pode indicar que você tem alguma alteração, algum desequilíbrio, alguma doença de base e tem que investigar, tá? Resumindo aqui, minha gente, é o que ela fala assim, que é o que eu sempre falo no Ayurveda. Observe-se, atente-se aos sinais. Dê importância para o mínimo sinal que o seu corpo está te enviando. Aconteceu alguma coisa diferente que saiu ali do normal, do que é normal dentro, né, da sua vida, da sua rotina? Procura médico. É melhor você procurar e ver que tá tudo bem, que não é nada, do que você ficar levando isso pra frente, você ter uma doença ali de base que às vezes se você começasse a tratar precocemente não ia ter efeitos tão indesejáveis e aí você vai empurrando com a barriga, chega lá na frente, já é uma doença que ficou crônica, já é de difícil tratamento. Então, só atentem-se aos seus sinais. Mas pra gente se atentar aos sinais do nosso ciclo, a gente precisa conhecer o que é normal e o que não é normal.
o que a gente tem que avaliar e o que a gente não tem que avaliar. Então, esse livro é ótimo para isso, tá? Então, agora a gente encerra esse capítulo 5, que é o capítulo do que pode acontecer de errado no seu ciclo. E aí, no próximo capítulo, no capítulo 6, a gente vai entrar na parte 2 desse livro, que é mais voltado para diagnósticos, né, e para tratamentos. Então, ela vai oferecer uma série de tratamentos naturais, obviamente, para diversas situações, e ela vai falar um pouco dos diagnósticos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aventura aí pela parte 1 desse livro, e eu espero vocês na parte 2, no capítulo 6. Um beijo e até!